12 fatos interessantes sobre a civilização maia. A civilização maia foi uma das mais inteligentes, ajudando a desenvolver a matemática, inventando as casas decimais e o valor zero, além de serem muito bons na escrita, como os egípcios. Dentre esses e muitos outros fatos sobre os maias, destaco nesse vídeo alguns fatos mais interessantes sobre essa fantástica civilização. Os maias melhoravam o futuro de seus filhos. Os maias desejavam algumas características físicas não naturais para seus filhos. Por exemplo, mesmo muito jovens, as testas dos bebês foram pressionadas para criar uma superfície achatada. Esse processo foi difundido entre a classe alta. Outra prática era deixar os bebês vesgos. Para fazer isso, os objetos eram balançados na frente dos olhos de um recém-nascido, até que os olhos do recém-nascido fossem completamente e permanente vesgos. O Maia obturava seus dentes para os torná-los pontudos e criar buracos para preenchê-los. Outro fato interessante sobre as crianças maias é que a maioria foi nomeada de acordo com o dia em que nasceram. Todos os dias do ano tinham um nome específico para os meninos e as meninas, e os pais seguiam essa prática. Os maias tinham excelentes técnicas médicas. Saúde e medicina entre os antigos maias era uma mistura complexa de corpo, mente, religião, ritual e ciência. Importante para todos, a medicina era praticada apenas por uma seleção de poucos que recebiam uma excelente educação. Estes homens, chamados xamãs, agiam como um meio entre o mundo físico e o mundo espiritual. Eles praticaram a feitiçaria com o propósito de cura, providência e controle sobre os eventos naturais. Como a medicina estava tão intimamente relacionada com a religião e feitiçaria, era essencial que os xamãs maias tinham um vasto conhecimento médico e habilidade. Sabe-se que os maias saturavam feridas com cabelo humano, fraturas reduzidas e foram até mesmo cirurgiões dentistas especializados, tornando as próteses de jade turquesa e preenchendo os dentes com perita de ferro. Maia azul ou azul maia ainda é um mistério. Maia Azul, ou Azul Maia, foi vista em vários locais arquitetônicos da antiga civilização maia, incluindo o sítio arqueológico de Cacaxtla, no Moral de la Batalha. Cacaxtla é um grande palácio com muitos murais coloridos vibrantes em estilo maia. Como um dos destaques da antiga civilização maia, esta cor turquesa muito linda só sobreviveu para ser vista devido às características químicas que tornaram isso possível. A composição ainda é desconhecida. Maias jogavam sofisticados jogos de bola mortais. O antigo jogo de bola maia foi jogado por milhares de anos por toda a Mesoamérica e teve grande significado. O contato com a bola foi limitado. Qualquer parte do corpo, exceto as mãos e os pés, foram permitido. Foram utilizados os abdômenes, coxas, braços e a parte superior das costas, talvez mesmo a cabeça. Chutar ou jogar bola foi proibido. Além disso, a bola não podia tocar o chão. Ligeiramente maior que aros de basquete, os anéis foram posicionados em paredes opostas, cerca de 8 metros acima de campo de jogo. A bola tinha que ser colocada fora da parede, a fim de entrar em um ringue. A bola era feita de borracha. Os jogadores usavam equipamentos de proteção, incluindo ampla cobertura em torno de seus quadris, chamados jugos. Eles também usavam almofadas em seus antebraços e joelhos, para que eles pudessem cair no chão em uma posição ajoelhada e bater a bola com o quadril. O jogo em si foi pensado para ser incrivelmente violento. Jogadores estariam correndo em direção ao outro em alta velocidade, de modo a causar ferimentos graves ou morte a um oponente, sendo isso encorajado pelos árbitros. O jogo terminava quando o primeiro gol era marcado. Os maias tinham saunas. Um elemento importante para a purificação dos antigos maias era o banho de suor, ou supufuché. Semelhante a uma sauna moderna, banhos de suor foram construídos em paredes de pedra e tetos, com uma pequena abertura na parte superior do teto. Água vertida sobre as rochas quentes na sala de vapor criada, oferecendo um cenário em que as impurezas suavam. Banhos de suor foram usados para a variedade de condições e situações.
Novas mães que receberam recentemente uma criança iriam procurar revitalização neles, enquanto os indivíduos que estavam doentes poderiam encontrar poder de cura da sudorese. Reis maias tiveram o hábito de visitar os banhos de suor, mas também porque os faziam sentir revigorado e, como eles acreditavam, mais limpo. Alucinógenos e analgésicos utilizados pelos maias. Os povos maias usavam regularmente substâncias alucinógenas, tiradas do mundo natural. Os povos maias usavam regularmente substâncias alucinógenas, retiradas frequentemente do mundo natural, em seus rituais religiosos, mas também as usavam no dia a dia como analgésicos. Flora, tais como o peiote, a corriola, certos cogumelos, tabaco e plantas usadas para substâncias alcoólicas, eram comumente usadas. Além disso, como representado na cerâmica e entalhe dos maias, edema de rituais foram usados para a absorção mais rápida e efeito da substância. Os maias ainda praticam sacrifícios de sangue. A civilização maia e seu povo praticou e promoveu o sangue sacrificado a seus deuses. Seus sacrifícios normalmente teriam lugar na primeira aparição do planeta Vênus ou simplesmente para apaziguar o Sol. Infelizmente, o sacrifício de crianças existia em quase todas as culturas antigas, como eles acreditavam que oferecer a alma pura das crianças para os seus deuses, de alguma forma, poderia trazê-los prosperidade e evitar a adversidade. Mas, especificamente, os maias sacrificavam seres humanos por razões médicas e religiosas. Essa prática não pode ser vista entre os atuais descendentes maias. No entanto, eles ainda usam o gado e o sangue de galinha em vez de sangue humano. O último reino maia existiu até 1697. A cidade-ilha de Tayasal é considerado como o último independente reino maia e que existia até 1696, após o qual as existências de todos os antigos maias originais foram misteriosamente erradicadas, e ninguém sabe exatamente o porquê. Muitas teorias foram postas à mesa, um dos quais é que os espanhóis carregavam um vírus que os maias nunca enfrentaram antes. 21 de dezembro de 2012. Esta data marcou a chegada de um evento cósmico realmente raro, que aconteceu quando a procissão dos equinócios posicionou-se no nosso sistema solar no centro da nossa galáxia, quando a Terra atravessou o caminho da eclíptica do Sol. O mundo estava falando o que aconteceria nessa data. No entanto, nem todo mundo estava olhando para a frente com o mesmo conjunto de expectativas. Para alguns, 2012 apontava para um apocalipse vindo, mas visões mais otimistas acreditavam que, como os maias alegaram, iríamos experimentar algum tipo de despertar espiritual, talvez iniciado por algum evento cósmico ou milagre convincente. Mas não temos nenhuma maneira de saber ao certo quais os efeitos que esses eventos cósmicos terão na Terra. Como a última vez, um alinhamento como esse aconteceu há mais de 150 mil anos atrás. Os maias tinham habilidades avançadas de escrita. Os maias tinham habilidades bastante avançadas de escritas. Como os egípcios, a sua linguagem escrita estava em hieroglifos. Eles eram capazes de escrever frases completas e comunicar histórias. A maioria maia podia ler alguns hieroglifos básicos esculpidos em pedra, mas que teria sido os nobres e sacerdotes que compreenderam toda a língua. Eles cobriam suas cidades e seus edifícios em hieroglifos, e foram hábeis e escreveram livros feitos de casca interna suave de figueiras. Eles escreveram usando penas de peru. Os maias gostavam de joias. A cultura maia gostava muito de diferentes formas de joias. As duas mais comuns foram a jade e ouro. Famílias de alta e padres usavam joias de uma natureza muito sofisticada. A jade foi usada em pérolas, pulseira, brincos e carretéis de ouvido. Jade foi um dos itens mais comercializados pelos maias. O colapso da cultura maia ainda é um mistério. Por razões que ainda são debatidas, os centros maias das terras baixas do sul entraram em declínio durante o século 8 e 9,
e foram abandonadas logo depois. Esse declínio foi acoplado com uma cessação das inscrições monumentais e construção arquitetônicas de grande escala. Teorias não ecológicas de declínio maia são divididas em diversas subcategorias, como a superpopulação, a invasão estrangeira, revolta camponesa e o colapso das rotas comerciais importantes. Hipóteses ecológicas incluem desastres ambientais, doença epidêmica e as alterações climáticas. Há evidências que a população maia excedeu a capacidade de suporte do ambiente, incluindo a exaustão do potencial agrícola e excesso de caça de megafauna. Alguns estudiosos têm recentemente uma teoria que uma intensa seca de 200 anos levou a civilização maia ao colapso.